minha gente, tudo bem? Bora pra mais um react de um conteúdo totalmente excelente. Desta vez está do like no maravilhoso canal do Normose, que se você não segue tá errado, meu querido. Bora ver onde a gente vai parar. A condenação dele por um tribunal democrático legalmente constituído é um dos episódios mais marcantes da história da humanidade, do conflito entre a liberdade de pensamento e o culto às crenças. Outrora querido por multidões, ele foi culpado de corromper a juventude e depois toda a sociedade. Levado a julgamento público, a acusação final foi de não reconhecer os deuses reconhecidos pelo povo, e mesmo sem prova alguma, o castigo foi pedido. Pena de morte. Gritava o povo: persiga essa gente, jogue coisa neles, pau neles, principalmente o que ofende aos deuses, e se é vontade dos deuses, que morra o acusado em nome de Meleto, o acusador, por mexer com aqueles que detinham o poder na sociedade e propor um pensamento de autoconhecimento e amor, e apontar sem piedade as hipocrisias e falsos fundamentos da sociedade. Ele foi condenado e morreu em 339 a.C. Sócrates, um dos maiores filósofos da história antiga. Nosso querido Socratinho, Tinho para os íntimos. Se você tá só no áudio, talvez tenha reconhecido elementos, inclusive, que lhe pareceram de outra história. Vendo as imagens, a gente já saca um pouquinho, mas só no áudio você fala, caramba, a estrutura é parecida, né? E segundo algumas fontes históricas, a sociedade viveu grande arrependimento nos anos seguintes, e depois que Sócrates partiu, foram punidos seus acusadores, principalmente Meleto, autodeclarado no julgamento, homem de bem e patriota, e depois o homem de bem, o cidadão de bem, tem que acabar. Provado charlatão e sofista. O julgamento de Sócrates também é parecido com outro julgamento sobre liberdade e crença 339 anos depois disso, e que, segundo consta, levou um homem à cruz por defender a liberdade de todos. O debate entre limite e direito dos... Desculpa, rapidinho, perdão, só um comentário breve. Tem nessa comparação entre as narrativas de Tinho e de Cristo, eu gosto muito de um texto do Franz Inkelamert. Tem alguns, né? Ele tem alguns artigos que ele fala sobre isso, mas em um livro traduzido para o português, que é A Maldição que Pesa sobre a Lei, ele faz alguns comentários a respeito dessa postura de Sócrates diante do seu julgamento e de Cristo diante de seu julgamento. E como isso tem a ver também com a compreensão popular sobre a realidade e tradicionalmente passado, né, de geração em geração, a partir dessas duas estruturas ético-sociais que a gente tinha, né? Ou ético-culturais, como o Henrique Dussel chamaria. Que a parada é a seguinte: dentro da tradição helênica, grega, você tem uma aceitação do destino e uma certa submissão, de modo que você aceita que os deuses e as leis estejam corretos. As leis da cidade são mais importantes. Aquilo que está ali como ordem é mais importante. Distinto do que está ali na tradição semita, que estaria algo propriamente de uma tensão entre lei e crítica ou quebra da lei, porque não necessariamente a lei estaria correta, ela poderia cometer uma injustiça. Já no caso da tradição helênica, mesmo cometimento de injustiça, há uma passada de pano para a própria lei da cidade, que é o caso de Sócrates em sua aceitação do julgamento, do resultado, né? Ele vai lá e aceita tomar cicuta por vontade própria, ele que bebe o veneno, essa parada toda. E aí ele falece, né? Isso está tanto na Apologia de Sócrates, a aceitação da condenação, quanto naquele outro livro que agora eu esqueci qual é o título do diálogo, mas em que é propriamente quando o Sócrates toma o veneno, né? Eu não lembro, é Criton? Ah, esquece, eu não vou lembrar. Já na tradição semita, e o Hinkelamert recupera e mostra isso, as concepções míticas não são de aceitação plena do destino e de que você vai lá e se violenta, fala as leis estão corretas e tal. Não, há uma condenação da injustiça praticada em nome da lei. E a própria postura de Cristo diante do processo do tribunal e do julgamento, ela é de tensionamento à medida que ele não responde aos seus acusadores, mas diz vocês que estão dizendo e tal, não sei o que lá, mas também não aceita a acusação, ele não aceita do que ele é acusado, não aceita o resultado e ainda fala, se possível, afasta de mim o cálice, tira aqui essa possibilidade. Se der para não precisar morrer, eu tô topando. Então você tem um certo tensionamento nessa dinâmica em que você vai tentar demonstrar que a lei pode estar profundamente corrompida e executa ou mata os inocentes. E aí o Hinkelamert vai mostrando essas distinções, né? Obviamente que tem uma estrutura semelhante, tem a crítica à lei, mas ele fala sobre uma que, ao
mesmo tempo que critica o erro da condenação, defende a lei da cidade. O outro, a crítica da lei e a crítica à condenação e mantém o tensionamento. E é muito legal de ver. Ele usa até o mito de Ifigênia, por exemplo, como ela aceita o sacrifício e tal, e como aparecem diferentes versões do mito grego, diferentes autores escrevem sobre o mito de Ifigênia, e como vai mudando e vai colocando, mas sempre tem essa concepção de que ela aceita o seu destino, aceita a parada e se entrega, tal, e como isso vai se tornando cada vez mais forte. Ao mesmo tempo, na tradição cristianizada já, né? Ou seja, depois do pessoal das primeiras gerações seguidores de Jesus, a gente já vai ter uma maior helenização dessa cultura, uma maior mix que vai fundar inclusive as teologias que nós temos, que são sacrificiais, da galera que aceita que Jesus veio para ser sacrificado e desde sempre já sabia, já tinha aceitado seu destino de ser morto e tal, e a gente vai ter várias, sem olhar para os tensionamentos que tem na estrutura do próprio texto e da crítica à lei, né? A aceitação da morte não vem junto com a crítica da lei, vem com reforço de lei. E aí a gente tem coisas interessantes para se debater. Joguei aí, dá uma olhadinha no livro lá, A Maldição que Pesa sobre a Lei, eu vou deixar aqui na descrição, foi mal. Vamos voltar pro documentário. Os religiosos e não religiosos, os poderes políticos, sempre existiu. E o que vamos ver ao longo da história é um só fato. Quando damos poderes divinos aos homens, eles podem matar em nome de um Deus, que pode não ser o seu, e não tem como reclamar porque é Deus quem quis. E aí? Suave, tranquilo. O Brasil é um estado laico, graças a deuses. No vídeo de hoje, vamos falar sobre estado laico, sua origem, sua história e entender de uma vez por todas a importância da laicidade, principalmente para os religiosos. Sim, então já deixa o seu like, sua inscrição, não deixe de ver todos os argumentos do vídeo até o final, em nome do Senhor Cristo, Oxalá Krishna, Virgem Maria. Dá uma olhadinha também na capa do vídeo que apareceu ali, o Deus é Brasileiro. Assiste esse filme. Se você não assistiu, você tá errado de novo. Meu Deus, 2 erros seguidos num vídeo só que a gente tá conversando aqui. Vai lá dar uma olhadinha nesse filme, é muito bom, cara. Ver o Wagner Moura como Edival Técio é maravilhoso, é maravilhoso. E é um filme baseado num conto. Esqueci o nome do autor agora, um conto de autor baiano que é maravilhoso também. Mas beleza. E aí eu tenho uma cena, cara, que eu acho maravilhosa, que Deus é meio ranzinza, meio não, completamente ranzinza, conservador, meio tradicionalzão, assim, e tá junto com o Edival Técio, que é um malandro, né? Um bom malandro. E aí o Deus olha e o Edival Técio quer mostrar pra Deus, né, como é que são as novidades aí do mundo, o rádio, as novidades da modernidade, essa coisa toda. E aí ele vai apontando pra tudo e fala, ó, Deus, aquilo ali, ó, é uma vaca. Aí Deus, eu sei, fui eu que fiz. Aí ele, mas foi nós que deu o nome. Cara, é maravilhoso. Ou na falta deles também. Você já deve ter ouvido falar de laico e secular, que é quando se separa política de religião. Tá, mas isso é simples demais. De onde isso surgiu? Laico vem do substantivo grego laos, significando povo ou multidão de pessoa. E nesse tipo de estado, busca-se a neutralidade do governante frente às correntes religiosas e também das crenças perante ao Estado. Ou seja, o laico não é o governo querendo acabar com a religião, o governo doutrinando para uma nova religião, e também não é o mesmo que ateísmo. Pelo contrário, laico é a busca pelo equilíbrio entre a liberdade do povo de exercer qualquer crença ou não exercer nenhuma, e a do Estado em ser neutro frente aos grupos religiosos. Mas aí você vai ver gente tipo Iago Martins, que naquele discurso ao congresso do MBL, que a gente reagiu, cria o espantalho de que Estado laico estaria sendo tratado como ateísta, e não é, mas rendeu até livro, aparentemente. Ou seja, cria-se um espantalho, cria-se um problema danado que não existe, porque, gente, a gente está falando da construção de um ambiente laico, que é coordenar e mediar as diferentes crenças e tudo mais, sem fazer com que uma se interponha, se sobreponha sobre todas as demais, inclusive de quem não tem esses princípios e valores religiosos. Só que a galera cria o espantalho para poder fortalecer a apologia e a mobilização de seu pequeno exército contra os outros. E um último comentário aqui a respeito do Laos, o termo. Curioso, né? Porque ele falou, Laos é povo, multidão, né? Multidão de pessoas. Aí você fala, mas isso não é demos, de democracia? Né? Demos seria a força do povo, democracia, democracia. E aí fala, não. Laos, diferente de demos, não são só os cidadãos, os reconhecidos como cidadãos. Porque o demos é aquele que é reconhecido como cidadão e tem direitos políticos. Então, é o nascido em Atenas, grego, que tem uma certa religião específica e tem que respeitar os deuses, porque se não respeita vai ter o destino do Sócrates. Cadê o Sócrates? Cadê Tim?
Vai ter o destino do Sócrates, então você tem que ter certa religião, você tem que ter certa etnia, você tem que ser livre, não pode ser escravo, e tem que ser homem. É o grupinho de civis, aceitos como civis com direitos políticos. Diferente de Laos, que é a multidão toda, o povo todo, incluindo a ralé, nós que não é tomado como gente, essa coisa toda. Então, é curioso ver essa diferença de termos, porque talvez ela também pudesse influenciar a gente a ter mais ideias aí sobre a realidade, sobre sistemas políticos e tal. Ideias. Então, pela lógica prática, o Estado laico serve para evitar que uma só crença possa se impor autoritariamente aos demais elementos da sociedade. Parece justo, não? Aí você me pergunta, tá ok, mas como é possível tantos países com milhões de pessoas religiosas concordarem com isso? A resposta é simples. Essas pessoas perceberam que, enquanto sociedade, compartilhamos o ato de ter religiões, mas não cremos no mesmo Deus. E entre os próprios religiões há muitos desacordos e diferenças. Uns falam de Bíblia, outros de Corão, outros de Torá, outros de extraterrestres. Uns são católicos, outros evangélicos, uns creem no Velho, outros no Novo Testamento. E tem ainda aqueles que se mantêm na crença de não crer em nada divino e fora desse plano. Agora, qual de nós está correto? Todos dirão, eu estou certo, meu Deus é o correto, seu Deus é errado. Errou feio, errou rude. Todos, depois disso, farão extensas argumentações baseadas na mesma evidência. Textos antigos, considerados sagrados, cuja interpretação varia de acordo com cada um. Nunca poderemos dizer que há só um correto, mesmo porque, olha o perigo. Se a gente assumir que um dos deuses está correto, suas verdades deviam se tornar lei, correto? E aí, vejo o problemão surgir. Imagina se o presidente de uma religião diferente da sua te obriga a fazer algo que você não gosta. Você ia curtir? Com certeza. Pois é, crente. Pensa, crente. Imagina se acontece isso, crente. Defenda quem defende Estado laico, meu lindo, porque no começo do bagulho todo, as comunidades cristãs foram perseguidas exatamente por não respeitarem a ordem, os deuses e a realidade miticamente sustentada pelo poder romano. Questionava isso, tensionava isso. E aí foram perseguidos. Aí o que vocês estão fazendo hoje? Certeza não, iria reagir e é por isso que começam as guerras. Pouca gente percebe isso de primeira, no entanto, porque quando falamos de Estado laico, cada um se imagina sempre na posição de poder, ou seja, sua religião ou falta de religião sendo a dona do poder. Mas e se outros religiosos assumissem o poder crendo em outro Deus? Você obedeceria a eles porque são ordens de Deus? Então, como privilegiar as crenças de alguém religioso em cima de outra pessoa que também é religiosa? Essa questão profunda foi levada há séculos na nossa história e tivemos que aprender com muito derramamento de sangue que a disputa por um só Deus ou pela ausência de Deus gera muito mais caos do que paz. E para isso, vamos falar de história. Por milhares de anos, a disputa entre símbolo religioso e símbolo político aproximava as duas coisas num símbolo só. Assim, quando os imperadores, faraós e todos os líderes antigos se proclamavam como representantes da missão de Deus na Terra, todos os limites se diluíam. Nas guerras... Só um comentário importante. Tem uma distinção legal da gente fazer, que é, antes da estruturação propriamente dita do Estado europeu moderno, você não tem, em geral, a identificação imediata entre a execução do poder com do poder político com a execução do poder religioso, sem uma mediação, entre essas, paralela, que é do sacerdócio, né? Então você tem a casta de sacerdotes que dão a legitimidade para o imperador, para o império, para as leis, ou para uma comunidade que seja mais complexa, obviamente, de uma estrutura de maior divisão social do trabalho, essa coisa toda, que dão uma certa legitimidade religiosa desse poder executando, mas como instituição separada, propriamente dito. À medida que vai avançando o Estado moderno, as bases de um Estado moderno, a gente vai tendo daí um escanteamento desse sacerdote. E isso, no primeiro momento, ainda não separa religião e política imediatamente. Depois vai sendo separado não só no âmbito institucional, mas também no âmbito, será que a gente poderia chamar de discurso, ou da própria efetividade, da própria legitimação do poder, né, de como você legitima o poder sem precisar do elemento religioso. Então, toda essa parada é importante. Por quê? Porque várias vezes a gente vai ver a galera comparando, olha, a Roma Antiga, por exemplo, com Luís XV, tá ligado? E não é a mesma coisa, é distinto.
Porque antes você tem um sacerdote que daí é a legitimidade, dá a legitimação. Depois o cara diz, o Estado sou eu, o Sol sou eu sou o Rei Sol, eu sou o bagulho todo. E aquela famosa cena, ou famoso quadro, de Napoleão tirando a coroa da mão do Papa e ele mesmo se ungindo. Ali se ungindo o rei, né? Se colocando como rei. Ou seja, ali é a separação radical. Falou, meu irmão, você agora não tem poder, quem manda é nós. E aí você tem uma distinção, uma separação propriamente institucional, igreja e Estado, e também do âmbito de legitimação do poder, em que o religioso vai tendo seu espaço específico e não mais como garantia do poder político, o que é desesperador do ponto de vista da casta sacerdotal, que dali para frente vai começar a caçar o seu lugarzinho debaixo do sol, ou tentar recuperar o seu lugarzinho como sendo o próprio sol. Guerras, por exemplo, pode-se justificar os massacres como benefícios mandados por Deus. Em contrapartida, um tal Jesus de Nazaré, como conta uma das crenças, se posicionou rigorosamente favorável à separação de fé e instituições políticas. Pregava Cristo em Mateus 22. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tá certo, mas tá errado. Não é, porque é o seguinte, tá correto, obviamente tá correto, que há a separação dessa parada, há uma crítica a este elemento de imposição de uma estrutura de poder pela questão religiosa, propriamente dita, mas nesse âmbito desse texto também tem um elemento que é legal da gente colocar, que é o econômico, porque o que se trata dali é a resposta de Jesus dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus é uma crítica à própria estrutura, inclusive do dinheiro, do uso ou da redução da riqueza à sua mediação ali de trocas. Por exemplo, quando perguntam para Jesus, devemos pagar imposto a César? Ele olha e fala, na moeda tá com a cara de quem? De César. Então você devolve a moeda para ele e fica com o resto. Vamos dizer que é basicamente isso que está se propondo ali, mostrando qual é a riqueza verdadeira, material, propriamente dita, e aquela que é a moeda que não seria a riqueza, senão uma representação. E aí você tem essa crítica dupla, corretamente como está no vídeo, de você criticar a estrutura do poder e, propriamente dito, separar essas paradas, e, ao mesmo tempo, criticar a estrutura ou a dinâmica econômica que reduz riqueza ao seu meio de troca. Que também não é uma parada só de Jesus não, tá? Aristóteles também tinha uma estrutura bem parecida de pensar, separando a economia de crematística, mas isso aí é uma parada que a gente fala lá no nosso curso de Economia para a Vida, que tá na nossa plataforma da Bruniversidade, o link tá na descrição. Aula a cada 15 dias. Para ele, os cidadãos devem cumprir deveres perante o Estado, que deve conceder direito ao culto. O que aconteceu com este homem depois disso, todo mundo sabe. Depois de sua morte, os primeiros séculos do cristianismo foram de muita perseguição. Ser cristão era proibido pelo Império Romano e cristãos eram perseguidos porque se recusavam a adorar os deuses romanos e homenagear o imperador. Inclusive, olha que doideira, tem uma mensagem sutil aí, gente, que é, quando se fala, Jesus é o Filho de Deus, não é uma expressão só descritiva da realidade de se Jesus é Deus e sei lá o que lá. O que está falando ali é a legitimação do poder do imperador era colocá-lo como Deus e como filho dos deuses. E quando o pessoal aponta para Jesus e fala este é o Filho de Deus, é uma crítica da própria estrutura de poder de Roma. E tem todo o tensionamento durante as narrativas dos diferentes evangelhos entre o poder de Roma, o poder do templo de Jerusalém e essa figura Jesus, que é filho de Deus e que morreu. Foi assassinado pelo império e pelo templo. Império aí não é só o poder político, ele é político-religioso, e o templo também não é só religioso, porque ele é político e religioso, porque era a estrutura a partir da qual se organizava toda a vida da comunidade. Aquele que realizava os sacrifícios e cumpria com as metas propostas pelo templo dentro da comunidade semita, judaica, era aceito como cidadão e está incluído no nosso povo. Aquele que não está cumprindo é excluído. Por isso que todo o papo começa com recuperar a dignidade dos pobres. Que é o quê? Dar o batismo lá, João Batista batizando os pobres, que é fazendo o quê? Você não precisa ir lá fazer o sacrifício não, cara. Tomou o banho, tá perdoado, tá incluído no povo de novo. Então é toda uma construção de um poder paralelo que critica a ordem vigente. Só que é uma crítica que não fala o nosso reino é desse mundo, o nosso reino é de outro. Logo, você tem esses princípios de separação de tudo, do poder do Estado, da religião e tudo mais, e um empoderamento das massas
populares, que começam a chamar Jesus de filho de Deus, depois chama Jesus de rei, o rei morreu na cruz, ou seja, agora a gente não tem mais o rei aqui, quem se organiza é nós, uma auto-organização popular, e se você for efetivamente cuidadoso na leitura da parada toda, vai chegar até no livro de Apocalipse, e ele termina, no livro de Apocalipse termina, com a galera dizendo que as lideranças se auto-organizavam e a cidade era organizada pelos próprios cidadãos, sendo Deus rei lá no céu, no seu trono, em seu lugar, e a galera se auto-organizando. Então é uma crítica muito forte a todas as estruturas envolvidas. Mas, claro que vai se institucionalizar, virar religião, e aí bagunçou a brincadeira toda. A gente perde essa potência popular, vamos dizer assim. Não que ela tenha morrido, porque ela continuou na história, mas sempre perseguida. Foi só no século IV que Constantino aliou-se politicamente ao cristianismo a partir do Édito de Milão. E o que começou como um movimento religioso dentro do judaísmo com Jesus Cristo, tornou-se então religião oficial do Império Romano. A partir do século V, a influência da religião era tão forte que as decisões muitas vezes se confundiam com as figuras dos chefes de Estado e do líder religioso, e a política não acontecia sem a aprovação da Santa Igreja. Reis eram tomados com poderes divinos, e como podemos ver no livro Os Reis Taumaturgos de Mark Bloch, durante os séculos XI e XII, a figura do rei era curativa, tinha poderes mágicos. A ideia do rei como enviado de Deus volta a ganhar força. Com a expansão do poder do cristianismo, a Igreja Católica passou a liderar o poder político e criar uma... eu gostei que essas figurinhas aí, elas estão no formato do templário, ou do cosplay de templário que nós temos hoje. Uma perseguição contra quem não concordasse com ela. Esse período ficou conhecido como Inquisição. Milhares de pessoas foram torturadas por praticarem atos chamados de heresia, bruxaria ou simplesmente por serem praticantes de outra religião que não o catolicismo. Herege é aquele que professa uma fé contra a fé católica e merece, portanto, ser perseguido nessa lógica. A partir das reformas protestantes, a guerra ficou ainda mais feia, quando Martinho Lutero e João Calvino, além de tantos outros, passaram a protestar o excesso de poder da igreja nas políticas do Estado. Eu gosto mais do tantos outros. Gosto pessoal. Tipo Thomas Müntzer, que o Lutero, inclusive, ajudou a perseguir. Que era um cara que estava junto com os camponeses, nas guerras camponesas, em defesa do povo, contra os reis e a burguesia nascente. Naquela época, o Papa, além de ser chefe da igreja, tinha um cargo superior aos chefes do Estado. A igreja lançou, assim, a Contra-Reforma, se posicionando absolutamente fechada ao laicismo e à separação de igreja e Estado, e temendo perder seu poder, gerou uma série de guerras na França e Inglaterra, que foram as chamadas Guerra dos 30 anos e 80 anos. E, enfim, a paz nunca chegou naquele período, porque cada um, movido na certeza de estar agindo em nome do seu Deus, que era o correto, não alcançava um fim na guerra. A paz só foi conquistada mediante uma série de acordos, pois percebendo que aquilo não teria fim, passou a ser mais lógico que, independente da fé de cada um, cada reino tivesse liberdade para professar os seus cultos da maneira que bem entendesse. Entre os acordos, vale os destaques para a chamada Paz de Habsburgo e a Paz de Westfália, em 1555 e 1648, respectivamente, e propuseram finalmente a separação de fé e instituições políticas, fundando o começo daquilo que viria a ser chamado de laico alguns séculos depois. Depois das reformas, o absolutismo se intensificou. Com o poder da igreja em baixa, estamos no auge de Luís XIV na França, período na qual o rei se autodenominou Rei Sol e diz... Eu acho que eu falei Luís XV, né? É que é tanto Luís na França que eu fico confuso com os números romanos. Dizia, o Estado sou eu. Os protestos pela liberdade de fé e o fim do absolutismo ganharam forma de novo a partir de uma classe em efervescência, a burguesia. Na Europa e nas suas colônias, burgueses passaram a ler autores como Locke, Voltaire, Rousseau, Kant, e como a liberdade só seria conquistada pela separação de Estado e Igreja. Não deu outra. A partir da Revolução Francesa e também da Revolução Americana, as instituições finalmente são separadas. O poder não emanava mais de um só Deus Todo-Poderoso, mas sim do povo. O rei absoluto perde força e, como o povo muda, a moral do povo de cada século também tem que mudar. Isso é o chamado secularismo. As leis são escritas e atualizadas pelos vivos, pelos mortais, e por isso, basta ser vivo para ser secularista. Você pode ser um cristão secularista, um muçulmano laico secularista ou até um ateu secularista. A fé ou falta de fé de cada um só se manifesta livre quando a fé ou falta de fé do outro também é livre. Tem um comentáriozinho importante aqui de um livro que eu recomendo muito que vocês leiam, que é, na verdade, a introdução desse livro em especial. Se eu lembrar, eu coloco na descrição o PDF que o autor liberou para nós.
que é a ética da libertação na era da globalização e da exclusão, que é do Henrique Dussel, e que ele mostra na introdução diferentes grandes grupos ético-culturais que a gente tem ali, e entre eles o desenvolvimento, durante o período chamado medieval, do ponto de vista eurocêntrico da história, o desenvolvimento da secularidade e dos princípios laicos dentro da tradição do Islã, junto aos muçulmanos. E como que isso vai sofrer um movimento de reação, bastante reacionário, inclusive, com certos movimentos que vão dar bases a um fundamentalismo de leitura dos textos sagrados do Islã, que tenta não mais separar teologia de filosofia, teologia de política, que isso já estava muito avançado e tal, não sei o que lá, então você tem ação, reação, esse processo todo, então não é um privilégio do Ocidente, e eu vou fazer esse comentário porque é muito bom, e aí é legal de ler esse livro lá e as referências que o Dussel coloca para você poder também depois fazer a sua pesquisa. E se você gostou do tema, a gente tem um curso aqui na Bruna Universidade, que é o módulo 1 de Filosofia Latino-Americana, que é exatamente a apresentação das grandes estruturas, ou as grandes seções do livro Ética da Libertação, na era da globalização e da exclusão. Nossa, eu tô aproveitando o merchan pra caramba, valeu Normose! Depois, a partir dos 1900, tivemos experiências de estados ateus, que também não deram nada certo. Além da prática ilegal da religiosidade, países como União Soviética, China, Albânia, Coreia Popular do Norte acabaram cometendo alguns excessos humanos e, óbvio, a religiosidade ainda assim não desapareceu. Pessoas passaram a cultuar escondidas, ou cultuar os próprios líderes humanos com poderes divinos. Atualmente, podemos lembrar o triste e longo caso de Israel e Palestina, que estão há décadas e mais décadas brigando. Eu vou fazer pausa para 2 comentários. O primeiro, dentro dessa parada da busca por um ambiente laico em diversas comunidades ou organizações sociais soviéticas, comunistas, inclusive a União Soviética, acho que vale ver o livro Red Theology do Roland Bauer, que mostra, inclusive, que a questão é muito mais complexa e delicada do que o que a gente imagina. Além disso, eu acho que dos citados, a Albânia foi quem propriamente cometeu o grande equívoco, ou grandes excessos. Os demais, a gente tem questões geopolíticas e de imperialismo envolvidos na questão religiosa, e acho que vale a pena dar uma olhadinha lá. Nesse lance agora a respeito de Israel e Palestina, que o que a gente vai comentar aqui no Normose, eu também recomendo que você dê uma olhadinha na entrevista que ele fez no canal Não É Heresia, a gente fez junto com a Zelota, Não É Heresia, camarada Carlos Nunes, com a Nancy Cardoso, que trabalhou 10 anos com a galera da Pastoral da Terra e também da Comissão. Ela até hoje trabalha com o pessoal da Terra e trabalhou por mais de 10 anos com o pessoal da Comissão de uma Paz Justa para a Palestina, junto do Conselho Mundial de Igrejas, e ela faz a crítica à interpretação religiosa que se dá, ou que é dada para as disputas que são propriamente políticas e geopolíticas ali no Oriente Médio, especialmente do genocídio praticado do Estado de Israel contra os palestinos. Dicas aí legais para dar uma olhadinha, eu vou tentar lembrar de colocar tudo isso na descrição. Ao redor de Deus, e a política de Estado, Nação, Religião de um justifica a opressão do outro. Viemos desde lá de Sócrates, passando por Cristo, as cruzadas e a revolução para entender. Dar poderes divinos a humanos não é uma boa, e por mais terrível que esteja o mundo de hoje, acredite, ainda é o menor número de guerras e morte no mundo que tivemos. Pode piorar muito. E olha que a coisa é muito, muito terrível. Mas sejamos claros, nós sempre vivemos séculos de guerras, perseguições religiosas, porque haviam pessoas convencidas de que eles sim eram os corretos que tinham a resposta certeira para salvar a humanidade através de Deus ou da falta dele. Devemos fazer o bem sem olhar a quem, diria o sábio ditado da vovozinha, que basicamente resume o imperativo categórico de Kant. Uma ação é positiva se ela é positiva em si mesma e ponto. Não importa se ela é religiosa ou não. Você não deve fazer o bem por medo de um ser supremo, mas deve fazer o bem como se cada ação sua fosse transformada em lei universal a partir daquele momento. É com isso em mãos que os indivíduos, em posse de sua liberdade de consciência, podem professar-se crentes, agnósticos, ateus ou até mesmo ignorantes em relação a tudo isso. E o Brasil? O Estado é laico. Mas é laico mesmo? Mas essa ministra é terrivelmente cristã. Ai, que tristeza. Ai, que memórias destravadas. A gente viveu tanta coisa em tão pouco tempo que dá pra esquecer dessas desgraças, né? Mas não podemos esquecer para não cometer os mesmos erros.
O Estado é laico, mas esta ministra é terrivelmente cristã e o outro é terrivelmente evangélico. E no final a gente está fazendo o quê? Acabando com a laicidade dessa postura aí. Graças a Deus, a gente já se livrou, em parte, desta bagaça que estava ocupando a cadeira presidencial. E, se Deus quiser, a gente vai se livrar do bolsonarismo. Deus nos usa, porque é uma ameaça. Não só ao Estado laico, mas para as pessoas em geral, já que busca os interesses do próprio umbigo e não, como quem já acabou de comentar, a preocupação com o todo, com a comunidade inteira. E isso coloca um perigo danado para a vida efetiva das pessoas. E a gente viu isso durante a pandemia, pós-pandemia, e o que tem ocorrido até hoje. Não vamos nem falar das fake news que são recentes em 2024, durante a crise danada que está sendo vivida aqui no país, especialmente na região do sul. Né? Essa galera é maluca, mano. Essa galera faz uns bagulho aí arriscado. Dá medo, eu tenho medo. Eu vou ser bem sincero. Cadê laico? Mas é laico mesmo. Mas eu sou cristão. Antes dos portugueses, diversos grupos indígenas Ai, dane-se. Sério. Estado é laico, mas eu sou cristão. Sim, você está ocupando uma cadeira que não é de acordo com o seu umbigo, querido. tinham cosmovisões diferentes do mundo cristão. A partir de 1500, vem no pacote a cosmovisão católica. Os jesuítas trazem aquela visão da Contra-Reforma que combate os princípios da pluralidade religiosa, e aqui não caía muito bem algo que não o catolicismo. Monarquia e cristandade sempre foram parceiras no país, e não é à toa que Dom Pedro é declarado rei Dom Pedro Imperador pela ordem divina. É só com a instauração da República que a pluralidade religiosa aparece. O Brasil torna-se um Estado laico com o decreto de 1890, de autoria de Rui Barbosa, o que não muda o fato da nação ter continuado esmagadoramente católica e perseguindo outras religiões. Isso não muda, claro, do dia para a noite. Exatamente. Inclusive porque se trata de uma construção já desenvolvida a partir das contradições de uma relação colonialista. Então, toda tomada de decisão para a construção de uma nova instituição, de um novo ambiente, de uma nova ordem, está vindo de cima para baixo. E aí, é correto criar um Estado laico, um ambiente laico? Óbvio. É correto entrar nesse projeto de construção de um ambiente comum, para a vida comum? Óbvio. Só que, dadas as contradições, as relações de colonização, de escravização, de imposição de um sobre o outro, uma luta de poder maluca de um país periférico colonizado, essa coisa toda, tensionam-se ainda mais os problemas, complexificam ainda mais as contradições, e a gente vê umas maluquices que surgem por aí. Então eu vou até dar mais uma dica legal, que são os artigos de debate que eu tive com o teólogo Guilherme de Carvalho, que não considera esses processos aí de construção popular, mas também de outros autores, como como é que é o nome dele? Gutierrez Siqueira e o Juliano Speyer, que fazem a mesma coisa, analisam os evangélicos sem olhar o processo histórico, as questões de classe, e essencializam conservadorismos sem ver as contradições e as lutas que estão envolvidas. Então é importante aí, só um comentário, um breve merchan de debates interessantes. Então, até mais ou menos 1930, religiões de matriz africana, como Candomblé e Umbanda, e aquelas protestantes evangélicas que vieram com alemães e ingleses a partir da abertura dos portos, sofreram muito para existir. Portanto, esses grupos que nasceram escondidos e lutando pela sobrevivência poderiam pegar essa herança para serem os primeiros a defender a liberdade religiosa. Um deles, porém, cada dia mais predomina na política nacional, e a tal herança dos protestantes da Reforma foi esquecida porque aquela herança dessa pluralidade agora é usada como forma de conseguir cargos políticos, mesmo que a nossa Constituição atual proíba isso claramente. No artigo 19 e no artigo 5º já é previsto a separação de Estado e religião, e alguns podem até dizer que a nossa Constituição abre sobre as proteções de Deus, mas esse trecho do preâmbulo não tem efeito normativo, ou seja, não tem força de lei, e é só a parte política da legislação. É Ulisses Guimarães colocando... Cara, aquela cena ali é deprimente, né? Se você lembra do caso, cara, que deprimente. do seu ponto na Constituição, mas o que vale como lei mesmo é que o laico serve para proteger minorias religiosas de serem perseguidas. Um presidente que diz que o Estado é laico, mas ele é cristão. Muitos
brasileiros reclamam, por exemplo, que cristãos estão sendo assassinados pelo mundo. O que eles não te contam é que os assassinatos dos cristãos estão acontecendo justamente em estados teocráticos, como Irã, Iraque, Afeganistão, Arábia Saudita, Mauritânia e Paquistão. Os antigos ateísmos de estado que falei no começo do vídeo também foram abandonados. Em resumo, essa é a formação da nossa diversidade religiosa. Apesar da violência colonizadora cristã, o sincretismo perdurou nas misturas. A espiritualidade ancestral resistiu e a nossa tarefa daqui para frente é buscar sínteses e encontros, universais e comunhão nos desencontros. Olhe para o seu país. O Brasil é cristão e é Pai Oxalá. É Tupã, é Krishna, Buda, Chico Xavier, óleo essencial, hippie, o pastor da esquina e também milhões de ateus e suas não crenças. Cara, tem nada mais mistureba do que o cristianismo, vamos combinar? A gente que é dessa tradição, eu como evangélico, olha e vou vendo o que tá acontecendo, maluco. A gente em 2000 e tantos anos de tradição aí, mano, fomos absorvendo de tudo e em cada canto tem suas práticas e suas experiências, porque a religiosidade não é determinada pela manutenção de uma tradição muito antiga, senão pela vida efetiva e as experiências das comunidades hoje, as que estão ativas, vivendo. E por isso que se transforma e se muda tanto. Vale para outras experiências humanas também, mas eu tô falando com crente, de crente para crente. Isso, acredite, é muito positivo. Não se trata aqui de ignorar a violência na formação religiosa do país ou pregar uma diversidade despolitizada, mas saber que, numa sociedade de cada vez mais bolhas e tipos diferentes de vida, o laico será o melhor antídoto da fragmentação da sociedade, o escudo para uma violência que não é nada animadora. É impossível ignorar, por exemplo, que no ano passado aumentou em quase 60% o número de crimes de intolerância religiosa contra religiões de matriz africana. Esse vídeo é de 3 anos atrás, tá? Seria muito legal a gente começar a ver os dados do que tá acontecendo hoje, do que aconteceu nos últimos tempos. O que você acha de tudo isso? Quero ouvir você nos comentários. Já sofreu ou presenciou perseguição religiosa ou por falta de religião? Bora trocar essa ideia nos comentários. 2020 não é mais tempo de colocar a moral individual e religiosa para decidir pautas públicas e políticas. Esse é um assunto urgente, porque cada dia mais estamos próximos de adentrar a nova era, a Teocracia Brasil, o plano de poder, o templo universal. Então, no próximo vídeo, eu vou falar do plano de poder e a ascensão dos neopentecostais dentro da política e como eles se posicionaram para eleger presidentes. Treta a nível supremo. Eu vou fazer uma crítica ao uso do termo neopentecostal. Acho que a gente deveria dar uma olhadinha como o pessoal tem trabalhado nos últimos tempos, especialmente porque a base é pentecostal, e compreender as estratégias pentecostais, especialmente da maior denominação que nós temos, que é as Assembleias de Deus e suas convenções. É uma parada muito interessante de se dar uma olhada aí, de avaliar, a gente discutir. Agora, o fazendão pentecostal que a gente está criando aqui é um perigo mesmo. Se não é teocracia efetiva, determinada de vez a partir do Estado lá de cima para baixo, está se criando um clima terrível em que a gente está propiciando e potencializando um movimento que coloca assim em risco. E o problema não é o Estado, isso é o ambiente laico, é a vida de pessoas. Cara, a gente está vendo esses vídeos aí, essas imagens. Nossa, cara, é a vida de gente. O critério que a gente tem que tomar não é a questão religiosa, mas conectar a questão religiosa à vida efetiva, real e material das pessoas. Porque se a gente não fizer isso, fica no debate discursivo e narrativo. Sem pegar isso aqui, ó, corpo, braço, gente de verdade. Que é o que normalmente um conservador e fundamentalista faz. Ele abstrai, ou consegue colocar bandeiras, pautas e tal, tão abstratas que a gente não vê mais a cara das pessoas e não vê o sofrimento das pessoas. E aí eles tratam em termos genéricos. E aí fica complicado. Mas devo lembrá-los que esse vídeo, e também os próximos, não tem nada a ver com a fé individual de cada um, mas sobre os problemas das instituições lideradas por seres humanos. Portanto, falhos. Então, se você puder, já deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e, se puder, passa no financiamento coletivo do Catarse, assina esse canal, sabendo que todo valor faz diferença nesse trabalho. Segue o Normose, curte os vídeos, curte os likes, os conteúdos, acompanha as campanhas,
Os caras são fantásticos, inclusive ajudaram aí a puxar e desenrolar a campanha que rolou da Semana Brasil Parasita, que é fantástico, contra desinformação e tudo mais. O camarada é muito bom, que dá uma moral legal pra nós aqui também. E se puder, segue o nosso canal também, dá uma olhadinha na descrição aqui do nosso vídeo. Também tem link pra dar uma força pra nós. Também tem a parada toda. E o que importa é a gente fortalecer o que o Kenji chamou de cena, né? Que é o que o pessoal da comédia, do humor também fala, do rap também, que é a cena, né? A gente fortalecer a cena, que tá todo mundo trabalhando junto, fazendo junto. Quem puder fortalecer o Normose, achar mais massa, show de bola. Quem puder fortalecer nós, a gente fortalece a cena, o movimento. Então lá no Catarse, lá no Apoia-se aqui, e a gente vai se ajudando, construindo, porque sim, estamos decidindo o futuro hoje. A história não se constrói amanhã, se constrói a partir do que a gente está realizando hoje. Então, fica a dica aí de não perder o bonde da história, porque não será lá na frente que seremos julgados, senão estamos decidindo sobre o julgamento dos vivos e os mortos, à medida que decidimos o que faremos de nós mesmos, responsavelmente ou irresponsavelmente, hoje. Beleza? Gente, valeu, espero que tenham curtido. Seguiremos nessa correria, trazendo a boa nova todo dia útil, até a vitória final. Um abraço, Kenji. É nóis, meu querido. Sigam lá o Normose. Você, crente, segue o Normose.